Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Davi Nogueira e esse é o História em Pílulas. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está dominando a mídia nesses dias, que é o julgamento no STF sobre o marco temporal. E eu vou dizer com todas as letras, a ideia de marco temporal para demarcar terras indígenas é uma grande estupidez. Nesse vídeo eu vou tentar te mostrar por que eu acho que é uma grande estupidez. Para a gente começar, vamos voltar para o início, tentar entender, para quem está meio por fora, o que é essa ideia do marco temporal, por que isso está sendo julgado agora no STF e qual que é a repercussão disso. Tudo começou no julgamento das terras indígenas da Serra Raposo do Sol, um caso de 2009, e nesse caso de 2009 o STF decidiu que aquele povo indígena em questão tinha direito à terra, porque quando a Constituição brasileira foi promulgada a 5 de outubro de 88, aquele povo efetivamente ocupava aquela terra. Então, aquilo que no primeiro momento pareceu ser uma vitória dos povos indígenas acabou se tornando uma derrota. Por quê? Porque em 2017 a Advocacia Geral da União fez um parecer dizendo que então os povos indígenas só teriam direito a determinada terra se esses povos estivessem ocupando essa terra em 5 de outubro de 88. Entendeu? Então, como o STF lá disse que, olha, essa terra é desse povo indígena porque na data da promulgação da Constituição brasileira eles estavam ocupando essas terras. Então, o que a AGU fez foi dizer: então se na promulgação da Constituição determinado povo não estava ocupando determinada terra, esse povo não tem direito a essa terra. Essa é mais ou menos a lógica. E eu vou tentar te dizer agora por que essa lógica é completamente descabível, porque ela não tem nenhum sentido histórico. Mas isso é o marco temporal, que deveria servir para julgar os outros casos de demarcação. Bom, logo a bancada ruralista e outros tantos se apegaram a essa tese para evitar a demarcação de uma série de terras indígenas. Por que tanta gente quer adotar o marco temporal para regular a demarcação das terras indígenas? Acho que tem uma coisa muito clara aí que a gente precisa entender, que é o seguinte: o projeto, né, o plano, eu tenho falado que o Brasil é um país que dá certo, porque é um país que executa bem o seu plano. Nesse caso, o plano sempre foi eliminar as populações indígenas do continente. Nem só um plano brasileiro. O plano de ocupação do continente americano é um plano de extermínio das populações indígenas. Veja, os primeiros seres humanos começaram a ocupar a América do Sul, até onde a gente sabe hoje, por volta de 15 mil anos antes de Cristo, isso é, uns 17 mil anos atrás. Então, quando Cristóvão Colombo começou a invasão dessas terras, em 1492, e veja que eu estou falando de invasão e não de descoberta, porque havia aqui, e as estimativas também mudam um pouco, algo entre 50 a 100 milhões de pessoas. Então, se já havia no mínimo 50 milhões de pessoas, não dá para a gente falar de descoberta. Mas havia aqui então uma quantidade bastante expressiva de seres humanos e 150 anos depois, por volta de 1650, esse número cai, chega a cerca de 80%. Né? Então, isso é o genocídio americano, do qual pouco se fala, porque essas populações indígenas têm quase nenhuma força política. É aquele velho clichê da história que é escrita pelos vencedores. No Brasil não foi diferente. Também a população indígena foi reduzida em 80% e em alguns lugares mais do que isso. Então, dizer que as populações indígenas só teriam direito à terra que ocupavam em 1988, veja, além de um atentado à Constituição, porque ela não diz isso, é um atentado à história. É simplesmente ignorar o fato de que essas populações indígenas foram expulsas das suas terras. Para a gente entender como se trata de um projeto de sucesso, vejam essas palavras escritas pelo intelectual Oliveira Viana, que foi ex-ministro do TCU, escreveu alguns livros de história do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras, 100 anos atrás. Em 1920, ele escreveu essas palavras que foram publicadas pelo Ministério da Agricultura no censo, elas abriam o censo de 1920. E recentemente o historiador Luiz Felipe de Alencastro, até para falar do marco temporal e fazer essa crítica, ele resgatou essas palavras de Oliveira Viana para mostrar para a gente como elas são completamente
fora de propósito, mas refletem o pensamento da elite brasileira. O que Oliveira Viana fala é mais ou menos o seguinte: o índio, vou até ler um pedaço aqui, ele diz assim: o índio nômade, povoador infecundo da floresta infecunda. É um obstáculo para a conquista da terra. É um obstáculo material para a ocupação da terra do Brasil. O índio é um obstáculo material para isso. E aí ele vai falando que cabe ao grileiro e cabe ao bandeirante, o colonizador progressivo, cheio de ambições, de capitais, o direito de explorar esse tesouro infecundo que é a terra, fecundo para ele. E aí ele diz assim, mesmo que o bandeirante e o grileiro criem chicanas, usem de falsidade, ou seja, roubem, mintam, isso é perdoado porque eles estão fazendo avançar a civilização brasileira. Né? Então, assim, de maneira mais resumida, essas são as palavras do Oliveira Viana. Né? Ele fala de forma mais bonita, ele fala assim, a ferocidade de um e a amoralidade de outro tem assim para escusá-las a magnitude incomparável dos seus objetivos ulteriores. Ele diz que todo assassinato, violência, estupro causado pelo bandeirante lá atrás e pelo grileiro hoje em dia é desculpável porque serviria a um projeto maior, que é o projeto da expansão da civilização brasileira. Então, esse pensamento do Oliveira Viana, que era um cidadão de bem, a gente diria hoje, né? Cidadão de bem de seu tempo, um representante das elites, né? Um intelectual, não difere muito do pensamento de muitos cidadãos de bem de hoje no Brasil, que a gente tem ouvido por aí. Portanto, a gente pode concluir que toda a violência que a gente assiste e que ainda vamos assistir contra populações indígenas não são sinal de um país falido, não são sinais dos tempos atuais, são os traços inequívocos de uma civilização, a nossa civilização brasileira, que é assentada na violência. O Brasil é um país assentado na violência. Não se esqueçam que o Brasil é um país, foi o último do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Isso diz muito sobre nós como sociedade. Então é por isso que hoje a gente está discutindo o marco temporal como uma naturalidade ímpar, né? E é por isso que hoje indígenas morrem de doença e de bala debaixo da nossa indiferença estúpida, porque esse sempre foi o plano do Brasil. O Brasil é um país que sempre fez isso, as elites brasileiras sempre defenderam isso. E o Brasil, como eu tenho afirmado, é um país que deu certo. Então, o resultado é esse. O julgamento tem durado algumas semanas já. Hoje ele foi interrompido novamente pelo STF. Amanhã vão retomar. E eu espero, sinceramente, que o STF não aceite essa tese do marco temporal. Mas, historiador que sou, não vou me surpreender se o STF aceitar.